Olá, amigos! Hoje eu vou mostrar para vocês 8 ativos que, na minha opinião, podem auxiliar vocês a viver de renda. Ou seja, esses ativos têm perfil de uma carteira mais previdenciária. Mas antes da gente começar, pessoal, já se inscreva aqui embaixo que é muito importante, tá bom? Vamos lá então para o vídeo. Muito bem, amigos. Antes de vermos os 8 ativos, primeiramente eu quero mostrar para vocês como ficaria esses 8 ativos dentro de uma carteira de investimento. Nessa carteira, eu me baseei em dividir em 50% para ações e 50% para fundos imobiliários. E de todos esses ativos, pessoal, eu fiz uma divisão idêntica para todos, ok? Basicamente, 12,5% são para todos os ativos. E no lado financeiro, eu me baseei em uma carteira de R$100 mil e a divisão dos ativos ficariam em 12.500. No final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês quanto que uma carteira, baseando-se nos ativos que eu mostrei, faria por mês de dividendos. Uma renda mensal média, ok? Já que as ações, elas não costumam pagar mensalmente. Mas iniciando a parte dos ativos, pessoal, vamos começar pelo Banco ABC. O Banco ABCB4, ele é do setor financeiro e o foco principal dele é realizar intermediações financeiras direcionada para as operações que compreende a análise e elevação de riscos de crédito. É um banco normal. O preço dele atualmente hoje é de R$ 25,04. Vejam o lucro atualmente, pessoal. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, pegando de 2018 até esse ano, teve uma crescente, desconsiderando aqui o ano de 2020, período que todas as empresas acabaram sendo afetadas. Nesse último ano aqui, a empresa acabou trabalhando um pouco abaixo comparado a 2022, mas nada tão relevante. Temos projeções positivas para esse banco. Trazendo até mais outros detalhes, vejam que os fundamentos hoje, o PL está em 7,52, PVP está 1,04, a liquidez diária do banco é de 12,39 milhões, o ROI é de 13,79% nesse último ano e o payout do banco, pessoal, por incrível que pareça, ele está abaixo dos 50%. Hoje está a 35,5%. Quanto aos dividendos, vejam que nesses últimos 5 anos, a empresa pagou 4,91% de dividend yield e nesse último ano, a empresa pagou, o banco pagou 7,98% ao ano. E reparem que o banco costuma pagar bons dividendos, pessoal. Vejam que em 2022 e 2021, a empresa pagou dividendos parelhos ao que ela pagou em 2023. Então sempre vai ficar nessa margem entre 6% a 8%. Quanto à tendência técnica do banco, vejam que se a gente pegar o comparativo de 2016 até atualmente, o banco trabalhou em tendência de alta, ponto muito positivo também, ok? E agora o próximo ativo é CEMIG, pessoal, a famosa CEMIG. Eu escolhi o ticker CEMIG4, o setor é de energia elétrica, seu preço atualmente está em R$ 11,48. É uma empresa que trabalha na área de geração, transmissão e distribuição, fora também a comercialização de energia elétrica, pessoal. Além disso, ela distribui gás natural e afins, ok? Uma baita de uma empresa, teve uma queda recentemente por conta de falas políticas e isso acaba abrindo algumas oportunidades. Vejam que o seu lucro atualmente, pessoal, está em uma bela de uma crescente comparado ao ano de 2018. Vejam que a empresa só vem crescendo até o ano de 2023, ponto muito positivo para CEMIG. Trazendo até os detalhes técnicos para vocês, vejam que os fundamentos estão na seguinte situação. O PL dela hoje está em 4,78, o PVP está 1,03, liquidez diária dela é de 190 milhões, o ROI dela está em 21,63%, dívida líquida está bem abaixo de 2,5% e o payout dela é bem considerável, chegando ali próximo a 68%. Se a gente analisar também os dividendos, pessoal, vejam que nos últimos 5 anos a empresa pagou 7,27%. Nesse último ano de 2023, a empresa pagou 11,24% de dividend yield. Muito interessante essa empresa, esse pagamento. E reparem que nesses últimos 3 anos, a empresa vem pagando ótimos dividendos, como 2023, 2022 e
e 2021. A média da empresa sempre foi superior a 5%, conforme nós vimos a média nos últimos 5 anos. Seu gráfico técnico, pessoal, desde 2016 vem numa tendência de alta, ponto muito positivo. Hoje ela está numa zona, de certa forma, interessante. Sendo assim, ela acaba tendo uma menor volatilidade. Comentando agora sobre o terceiro ativo que eu escolhi, que faz sentido ter uma carteira focada para viver de rendimentos, temos aqui Klabin. O ticker dela hoje é KLBN4. O setor dela, como todo mundo já sabe, é papel e celulose. O preço atual dela é 4,41. Preço bem bacana. É uma das maiores produtoras e exportadoras de papéis do Brasil, quanto à produção de celulose, embalagens de papelão, sacos industriais, cartões de embalagens, fora outros tipos de comercializações como madeira em tora também. Seu lucro líquido, pessoal, teve uma bela crescente desde 2020, período que a empresa acabou ficando no prejuízo. Essa crescente tivemos muito devido ao dólar, porém a empresa vem crescendo cada vez mais e principalmente ela vem reinvestindo. Para quem pensa em viver de renda num longo prazo e aceita a empresa pagar um pouco menos de dividendo nesse período, é uma oportunidade muito interessante, ok? Vejam que nesse ano de 2023, a empresa acabou reduzindo um pouco o seu lucro, trazendo até para vocês os fundamentos. Vejo que o PL da empresa hoje está em 8,6, PVP da empresa está em 2,22, a liquidez diária dela está em 15,58 milhões, o ROI está em 25,81%. Aqui já pega um pouco que a dívida líquida sobre a EBITDA está bem elevado, sendo que ela está bem superior a 2,5 e o payout dela está em 48%. Por curiosidade, dividend yield pago nos últimos 5 anos de Klabin foi de 4,24% e no último ano, nesse de 2023, a empresa pagou 6,14%, conforme estamos vendo no gráfico aqui. Se desconsiderarmos o ano de 2020 e 2021, períodos que a empresa trabalhou em um processo de reestruturação por conta do prejuízo de 2020, a empresa estaria pagando dividendos médios entre 6% a 7%. Tudo bem? Pegando a tendência técnica de Klabin, pessoal, vejam que ela também está em tendência de alta, desconsiderando o período de 2021 até o início desse ano, principalmente por conta de todos os fatores econômicos que nós passamos. Agora a empresa voltou a uma tendência de alta, teve alguns meses de queda nesse final de 2023, mas as perspectivas são bem positivas, tá bom? E entrando na quarta ação que eu decidi trazer para vocês aqui, pessoal, temos aqui Caixa Seguridade. Seu ticker atualmente é CXSE3, o setor é de seguradoras e o seu preço atual é de 12,90 centavos. Foco principal dela, pessoal, o nome fala por si só. Ela vende seguros de vida, ela oferece seguros de vida, seguro prestamista, previdência privada, tanto PGBL como VGBL, seguros residenciais, títulos de capitalização e também consórcios, tá? Empresa que vem crescendo bastante. Vejam que os lucros da empresa teve uma bela crescente comparado aos últimos anos, ponto muito positivo. E sobre os seus fundamentos, PL hoje dela está em 10,97, o PVP está em 3,03, liquidez diária dela está em 29 milhões aproximadamente, o ROI dela nesse último ano foi de 27,65% e o payout dela é bem elevado, chegando a 85, 86%. Vejam que nos últimos anos a empresa pagou muitos bons dividendos, sendo que a média ficou aproximadamente em 5,35, podemos até arredondar para cima, desconsiderando os outros anos. Dividend yield atual dela é de 7,75%, uma empresa que paga bons dividendos, uma ação que paga bons dividendos. Sua tendência gráfica, pessoal, desde o início do ano, vem crescendo cada vez mais, ponto muito positivo também, tá? Porém, seguradoras acabam sendo afetadas por conta de uma inflação descontrolada, uma Selic elevada, tá? A economia descontrola, esse tipo de ação ela acaba perdendo um pouquinho de força, cabe você identificar se é oportunidade ou não, ok? E agora entrando nos fundos imobiliários, que na minha opinião é muito interessante vocês terem para viver de renda, temos aqui o KNCR11, um fundo de papel que tem um preço hoje atualmente
em 104,98. Seu valor patrimonial por cota está em R$ 100,80. PVP está um pouco acima de 1, está em 1,04. Liquidez diária é de 10 milhões. Número de cotas é de 57 milhões aproximadamente. Uma gestão ativa. Temos hoje 304 mil cotistas aproximadamente. O valor patrimonial da ativa é de 5,76 bilhões. Veja que o fundo nos últimos anos pagou bons dividendos, sendo que ficou com uma média nesses últimos 5 anos de 9,49% ao ano. Atualmente o seu yield está em 13,01%, mas na minha opinião vai ter uma queda nesse yield por conta dele ser um ativo de papel, ok? Porém, como é um fundo que é bem controlado, apesar dele ser de papel, o fundo tende a saber lidar da melhor forma possível com essa possibilidade de reduzir os seus dividendos, ok? Essa redução ela é natural do mercado conforme vai caindo a taxa Selic, ok? E até apresentando para vocês a tendência técnica desse fundo, pessoal, vejam que é um fundo que trabalha só em tendência de alta e é muito interessante esse ativo, desconsiderando o período da pandemia até 2021, tá? Até o meio de 2021, depois o ativo só cresceu, tá? O histórico dele é muito positivo, só de alta. Bem interessante isso. Comentando de outro fundo imobiliário, pessoal, temos o HGLG11, que na minha opinião é um dos melhores fundos imobiliários que existem, é um dos meus favoritos, tá? Ele é um fundo de logística, o preço dele atualmente hoje é de 161,99, seu valor patrimonial por cota está em 152,83, PVP está em 1,06, está um pouquinho acima de 1, só liquidez diária está em 11,20 milhões, número de cotas desse fundo, pessoal, é de 33 milhões, tipo de gestão é ativa. Hoje temos 430 mil cotistas, seu valor patrimonial é de 5 bi aproximadamente. Vejam que o fundo paga bons dividendos nesses últimos 5 anos. Podemos deixar uma média de 8,84%. Nesse ano de 2023, o fundo pagou 9,75%. E vejam que existem meses que o fundo acaba pagando um extra nesses dividendos, né? Isso é muito interessante, ok? Tendência técnica do HGLG11, pessoal, não tem nem o que falar. Apenas tendência de alta. É um baita ativo e com certeza eu vou manter ele na minha carteira de investimento para longo prazo. Entrando em outro fundo de papel, pessoal, temos o MXRF11, famoso MXRF11. Bom, o preço atualmente dele hoje é de 10,57, valor patrimonial por cota está em 9,86, PVP está um pouco acima de 1, liquidez diária de 10 milhões aproximadamente. Número de cotas, pessoal, é de 259 milhões aproximadamente. É uma gestão ativa, temos hoje quase 1 milhão de cotistas, seu valor patrimonial atualmente é de 2,5 bilhão aproximados. Dividend yield pago nos últimos 5 anos, pessoal, foi de quase 12,6%. O dividend yield atual é de 14%, um valor bem considerável. A tendência é que ele acaba reduzindo esse dividend yield, tá? Porém, é na mesma situação do KNCR11, é apenas por conta da Selic. Sobre a sua tendência técnica gráfica, pessoal, vejam que é um outro ativo que só trabalha em tendência de alta, ok? Esse ativo acabou subindo demais nesses últimos meses, tá? Bom, amigos, entrando no último ativo e outro que eu gosto bastante, temos o MOL11, exatamente, fundo de shopping. O valor dele hoje é de 118,18, o valor patrimonial por cota é de 119,22, o PVP dele está em exatos 1, a liquidez diária é de 1,8 milhões, seu último rendimento foi de 80 centavos, número de cotas é de aproximadamente 9 milhões, tipo de gestão é ativa, cotistas hoje temos 131 mil aproximados, valor patrimonial 1 bi aproximadamente. O fundo paga ótimos dividendos, hoje está pagando 8%, nos últimos 5 anos pagou 8% aproximadamente, e nesse último ano pagou 8,78% de yield. Esse setor foi bem afetado durante a pandemia, tá, pessoal? Por isso temos essa queda na entrega de rendimentos no período da pandemia, tudo bem? Ele também trabalha em tendência de alta, pessoal, mas podemos ver aqui que temos algumas volatilidades durante esse período. O principal problema aqui foi a pandemia, tá? E é um ativo que acaba sendo afetado também por conta da economia, tá bom? Muito bem, meus amigos. Agora, para a gente finalizar, vocês lembram que eu tinha feito esse planejamento da carteira de investimento se baseando nesses ativos que eu acabei de mostrar para vocês? Muito bem, lembre-se que cada ativo ficou com R$ 12.500
de investimentos e o total da carteira ficou em 100 mil. Se a gente pegasse todos esses ativos que eu mostrei para vocês e colocasse na carteira, ficaria nessa situação nosso rendimento mensal. MOL 11 entregaria 0,67% ao mês, e isso proporcionaria R$ 84. MXRF11 entregaria 1% ao mês, aproximadamente, e isso entregaria R$ 130. HGLG11 entregaria 0,68% e R$ 84,70. E KNCR11 entregaria 0,96% e R$ 120 por mês. Entrando nas ações, Banco ABC entregaria 0,65% por mês em dividendos, tá? Esse cálculo eu peguei o resultado anual e levei em consideração a média de 12 meses, tá? O resultado ficou em R$ 81 por mês. CEMIG ia entregar 0,94% e R$ 116,99. Clabin ia entregar 0,5% e R$ 64,26. Caixa Seguridade ia entregar 0,65% e R$ 80 aproximados, 80,73 mais especificamente. A renda média mensal, pessoal, dessa carteira ficaria em R$ 761,90, ok? Esse seria o valor mensal que você receberia todo mês, caso você tivesse 100 mil investidos nessas cotas. Ponto muito importante para vocês levarem em consideração aqui. As ações, eu fiz um compilado do quanto que ela pagou no ano de 2023 e me baseei por essa porcentagem para ver quanto que a empresa ia pagar, baseando-se nesses rendimentos que eu dividi para cada ação. O que eu quero dizer com isso? Os rendimentos pagos nesse ano de 2023 provavelmente vai ter uma volatilidade maior comparado a essa carteira que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? E principalmente no ano de 2024, provavelmente o dividend yield vai ser diferente, tá bom? Vocês não podem olhar o dividend yield passado para utilizá-lo no futuro, tá bom? É importantíssimo isso. Eu só utilizei nesse caso aqui para fazer uma média do quanto vocês iriam receber, tá bom? Mas é claro que em ações que pagam dividendos, que costumam pagar dividendos, é natural que elas mantenham uma média de pagamento por ano, tudo bem? Pessoal, conta para mim aqui embaixo o que vocês acham dessas ações. Se vocês já têm também alguma delas, comente aqui embaixo também, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, também deixar o like, tá? As duas coisas é importante. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Grande abraço a todos. E fui, pessoal.